todos os que estão conectados por la internet en este momento, os que nos miram por la TV Nuevo Tempo, por la rádio, escutam por la rádio Nuevo Tempo, desde acá, de la igreja de Miraflores, um saludo, buenas noches. Estamos em uma semana muito especial. Estamos tendo nesta semana uma verdadeira maratona de atividades espirituais. O pastor Edson me ha comentado que há em Peru 5.000 parejas visitadoras. Estas 5.000 parejas estão visitando tempranito as famílias de la igreja em todo o país. Elas foram treinadas, se han preparado espiritualmente e han levado uma palavra de esperança, de bendição, vão orar por reavivamento em las famílias de la igreja em todo o país. Amém? Nós estamos tendo acá um grupo de pessoas que estão ayunando. Ayer, depois do culto, eu tive uma reunião, uma breve reunião com um grupo de pessoas que se animaram a ayunar. Eles estiveram durante o dia orando cada hora, orando por nós, orando por você que está conectado agora. Eu estou seguro também que no país outras pessoas se sumaram a nós na experiência do ayuno. Foi preparado este pequeno manual que explica como ayunar. Este material está disponível em la internet, também no Facebook de la igreja e também de la Nuevo Tempo. Na página web você poderá baixar o material que te vai explicar de maneira prática como ayunar. Ayer nós estivemos estudando a história de Esther. Em um momento muito difícil, o povo se volve a Deus em oração e ayunas. E quando o povo de Deus ora, ¿qué pasa? Sucedem coisas maravilhosas. Eu quero agradecer a las pessoas que ayunaram neste dia. Pude sentir o efeito de las orações destas pessoas. E quero motivar vocês a elegir um dia nesta semana para estar tendo uma experiência diferente com Deus. Então, amanhã, nos gostaria de ter pelo menos 7 pessoas em cada igreja, 7 pessoas que se animem. Então, meu pedido é que, ao terminar a transmissão, onde haja um pastor em uma igreja que participa da transmissão, um anciano que al final do culto pueda tomar os nomes das pessoas que vão ayunar amanhã, e a cada hora pedimos que onde estas pessoas estejam, puedan orar por um reavivamento em nossa igreja em Peru. Amém? Quero também dar uma boa notícia. Hoje, às 6 da manhã, esta igreja estuvo aberta e um lindo grupo de pessoas han chegado aqui e estivemos estudando sobre o tema de la oração. Estivemos aqui nesta igreja tempranito orando por todos vocês, orando por Peru, orando por um reavivamento em nossa igreja. Amanhã a igreja vai estar aberta às 6 da manhã outra vez. Vamos estudar sobre o tema de la oração. É um culto breve de 6 às 7 da manhã. Está sendo transmitido por el Facebook de la igreja aqui de Miraflores. Você pode mirar desde sua casa também o sermão que será apresentado amanhã temprano. Vamos estar orando. E se você não pode estar acá no templo desde sua casa, você pode unir-se a nós em oração. Às 6 da manhã, vamos clamar por um reavivamento, por el bautismo del Espírito Santo. Amém? Bueno, hoje vamos estudar sobre o poder restaurador ou nada. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero invitar vocês a abrirem a palavra no livro Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, vamos abrir no capítulo 1. Este livro foi escrito por Lucas. Lucas é o escritor de los evangelios
que más relaciona el ministerio de Jesús con la oración y con el Espíritu Santo. El hombre que más habla del Espíritu Santo relacionado al ministerio de Cristo es Lucas. Foi Lucas, el doctor Lucas, que escreveu o livro Hechos de los Apóstoles. Nós vamos abrir no capítulo 1 e vamos a ler o versículo 8. Pero antes de la lectura, eu quero invitar você, sentado como está aqui no templo, e aonde você esteja conectado, escutando aqui a transmissão, quero invitar-te a orar. Vamos falar com Deus. Grande Deus, alabamos-te por esta noite, por el privilégio de estarmos conectados, juntos, com o propósito de estudar tu palavra. O Espírito Santo nos une nesta noite. O Espírito Santo, através de los equipos, conecta uma igreja em um país e também em outras nações. Pedimos que o Espírito Santo pueda levar a palavra de esperança, a palavra de poder, uma palavra de vitória a todas as pessoas nesta noite. Abrimos tu palavra, Senhor. Queremos oír tu voz. Que hable Deus, que se calle el hombre. É nosso pedido. En el nombre de Jesús, amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero, quando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, e serão mis testigos em Jerusalém, em toda a Judea, em Samaria e hasta lo último de la tierra. Aqui está uma das promessas mais hermosas de la palavra de Deus. Nós, seres humanos, nunca sabemos quando vamos a mencionar nossas últimas palavras. Quando você vai dizer tus últimas palavras nesta terra? Não sabemos, pero Jesucristo sabia. Nada em sua vida ocorreu por casualidade. Se você pergunta onde está escrito as últimas palavras de Cristo quando estuvo nesta terra, aqui está, Hechos capítulo 1, versículo 8, são as últimas palavras de Cristo quando estuvo nesta terra. Ele sabia que era o último momento, ele sabia que seria a oportunidade de dizer suas últimas palavras. Então, estas palavras são muito bem pensadas, analisadas. E estas palavras contêm uma promessa, a grande promessa de bendição. O coração de los discípulos en aquel entonces estava destroçado. Estavam tristes, demasiado tristes, porque Cristo havia dicho: me vou a ir, regresso à casa de mi Padre. E eles queriam que Jesus se quedara. Pero Jesus promete: ustedes não vão a quedar solitos. Ustedes vão a receber poder. O Espírito Santo vendrá sobre ustedes. E ustedes vão a ser mis testigos, mis representantes em Jerusalém, la Judea, Samaria e hasta lo último de la tierra. O Espírito Santo de Deus, a grande promessa. Alguns anos atrás, eu estive lendo a história de pastor que viveu em Inglaterra, em Londres. Este pastor, ele com 21 anos, ele era pastor de uma igreja com 6.000 feligreses. 6.000. Este pastor, ele é considerado no mundo evangélico como o príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, ele dia escreveu uma carta a todos os feligreses de sua igreja. Ele enviou uma carta para todos os feligreses.
E a carta tinha o seguinte título: ou el Espírito Santo ou nada. Imagine-se você que é um feligrés, um membro da igreja aqui de Miraflores. Um dia você recebe em sua casa uma carta do pastor Marcelo. E quando você mira a carta, tem um título. O título é ou el Espírito Santo ou nada. Eu tive a oportunidade de ler esta carta. E quando leí a carta, eu fui tremendamente impactado. E eu separei, elegi alguns parágrafos para compartilhar com vocês nesta noite. A carta dizia: se não possuemos o Espírito de Deus, será melhor cerrar as igrejas, trancar as portas e dibujar en ellas uma cruz com estas palavras: que Deus tenha misericórdia de nós outros. Que pastor corajudo, que pastor valiente. Ele escreve uma carta para os feligreses e disse: se nós outros não temos o Espírito Santo, será melhor cerrar as portas de nossa igreja, dibujar en ellas uma cruz com estas palavras: que Deus tenha misericórdia de nós outros. Ele quer impressionar a igreja. Ele quer levar a igreja a compreender o seguinte: ou o Espírito Santo ou nada. Ele segue sua carta declarando o seguinte: se vosotros ministros não tenéis o Espírito de Deus, deixad de predicar, e vosotros hermanos quedad em vuestras casas. Sencillo. Agora ele habla para mim, pastor. Ele está querendo dizer: pastor Jeú, se você não tem o Espírito de Deus, hermano, vai ser outra coisa de la vida, menos ser pastor. Não estás em condição de ser pastor. Por que ser cristiano? ¿Por qué venir a igreja se o Espírito Santo não é prioridade para mim, para minha vida? Se o Espírito Santo não ha ocupado o lugar que deveria ocupar em minha vida. Ele sigue sua carta. Creio que não me expresso em termos demasiado fortes al dizer que uma igreja na terra sem o Espírito de Deus é motivo de maldição em lugar de ser uma. Este mensaje é muito forte. Ele quer impactar sua igreja. Ele quer chamar sua igreja a poner seu enfoque acá, ou o Espírito Santo ou nada. Ele está declarando que uma igreja na terra sem o Espírito Santo é motivo de maldição. Não é bendição. Pero o que é a igreja? A igreja não são as bancas. A igreja não são as paredes. Não é o teto. A igreja sou eu. Um dia eu conheci um irmão. Ele se acerca de mim e disse: pastor, ajuda-me com meu filho. Eu não logro falar de la igreja para meu filho. Eu não logro falar de Cristo para meu filho. Seu coração está cerrado. Meu anelo é ver meu filho em la igreja, servindo ao Senhor comigo. Ajuda-me, pastor. Logrei acercar-me a seu filho. Logrei encontrar o caminho de seu coração. E um dia estava charlando com ele e lhe he comentado: seu papá tem um sonho. O sonho de tu padre é que vocês têm na igreja. Ele se sente muito solito. Quer tener-te allí junto com ele. O rostro, a cara del jovem, del muchacho, cambiou. Ele mirou meus olhos e disse: pastor, e a igreja de meu padre não puedo. Para irme à igreja de meu papá, para ser um cristiano como é meu papá, não puedo. Mi papá é um santo homem, quizás em tu igreja, pero em casa misericórdia. Mi padre é um homem muito violento. É um homem que não tem paciência. Quando está nervioso, ele habla primeiro e pensa depois. Quando mi padre chega em la casa, el perrito e el gatito buscam um escondite.
para ser um cristiano como é meu padre, prefiro quedar-me donde estou. Pastor, tu necessitas conhecer melhor tus ovejas. Hermano, que mensagem dura a mi coração. Tener que escuchar isso. É o que Charles Haddon Spurgeon está querendo dizer. Um cristiano em la tierra, alguém que se diz cristiano, sem o Espírito Santo de Deus, é motivo de maldição. Solamente o Espírito Santo pode representar em minha vida o caráter de Jesucristo. Sin Él não há amor. O fruto do Espírito é o amor. Não puedo amar em la perspectiva de Deus sem o Espírito Santo. O Espírito Santo traz alegria, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Não puedo ser fiel sem o Espírito Santo de Deus. Não puedo. Todo isso é fruto do Espírito Santo. O que Charles Haddon Spurgeon está querendo dizer é que nós necessitamos sim ou sim do Espírito Santo de Deus. Ele segue sua carta declarando morte e condenação para uma igreja que não busca com insistência o fogo do Espírito, que não chora e não lamenta, hasta alcançar as manifestações do Espírito operando poderosamente em seu meio. Morte e condenação para uma igreja que não busca o Espírito Santo de Deus. Ele está querendo chamar a igreja, por favor, igreja, pongamos nosso enfoque aqui. Não podemos ser cristianos sem o governo do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Há uma escritora, que é minha escritora predileta, se chama Ellen G. White. Ela logrou resumir a carta de Charles Haddon Spurgeon em um solo pensamento. Ela escreveu: "Oh, quanto necessitamos de la presença divina! Em nossas orações devemos implorar a Deus por el bautismo del Espírito Santo." Está claro? Clarito. Oh, quanto necessitamos de la presença divina! Necessitamos implorar a Deus, importunar o cielo por el Espírito Santo. Em outras palavras, ele está querendo dizer: o Espírito Santo ou nada. O Espírito Santo ou nada. A grande pergunta: por que necessito do Espírito Santo? ¿Por que tenho que importunar o cielo por el Espírito Santo? Ela mesma começa a contestar esta pergunta quando ela diz: o Espírito Santo proporciona poder e capacita ao homem para vencer. O governo de Satanás deve ser subjugado mediante o poder do Espírito. Amém? O diabo, eu não posso vencer o diabo. Eu não posso vencer o pecado em minhas forças. Não posso. Pero o Espírito Santo torna possível a vitória. Amém? Vitória garantizada através do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus quer assegurar para mim e para ti. Quando está regressando ao céu, ele disse: "Vocês não vão estar solitos. Vocês vão receber poder. Não intentem ser cristianos em vossas forças, porque não é possível. Pero o Espírito vai trazer poder. E vocês vão poder representar-me a mim em Jerusalém, Judeia, Samaria, em todos os lados de la tierra." Ellen G. White, no livro Evangelismo, escreveu: "Deve haver despertar no pueblo de Deus, a fim de que sua obra se lleve a cabo com poder. Necessitamos o bautismo do Espírito Santo. Para que a obra de Deus se cumpla, para que os sonhos de Deus sejam alcançados com poder, necessitamos o bautismo do Espírito Santo." Ela escreveu muitas coisas sobre o Espírito Santo. E ela também disse: "É a vontade de Deus
que las bendiciones otorgadas al hombre sean dadas en plenitud. Él hizo provisión para que toda dificultad pueda ser superada, para que cada necesidad pueda ser suplida mediante su Espíritu. Amén. Toda, T-O-D-A, toda dificultad pueda ser suplida. Dios hizo provisión para que tengamos victoria en todas las situaciones. ¿Usted cree en eso? Yo creo. Yo creo. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Ele escreveu também o que está em Eventos Finales, página 188, disse: la medida del Espíritu Santo que recebimos será proporcional a la intensidad de nuestro deseo, a la fe ejercida en ese sentido, y al uso que hagamos de la luz y del conocimiento que nos fueron concedidos. Que la medida del Espíritu Santo ahora y del poder tiene que ver con nosotros. El poder está disponible, la bendición está disponible, pero es tu disposición en buscar que va a determinar la medida del poder en tu vida. Yo tuve el privilegio de trabajar en 3 países distintos. Em um dos países que he trabalhado, eu fui invitado para fazer uma semana de oração em uma grande igreja. E um dia eu falei sobre o poder do Espírito Santo. Eu disse que através de ele toda necessidade poderia ser suplida. Todo problema resolto. Todo problema. Através de ele tendríamos vitória. Quando terminei o sermão, uma chica se acercou de mim e disse que queria falar comigo em privado. Eu fui ao rincão da igreja e sua cara era de tristeza, de desesperação. Era uma jovencita, adolescente. Ela disse: é verdade o que você ha predicado hoje? É verdade? Sim, claro. Pero você quer que eu hable especificamente que ponto? Você disse que através do Espírito Santo nós poderíamos ter vitória sobre todos os pontos, que tendríamos vitória sobre todas as necessidades. É verdade? Sim, é verdade. Então, escute a minha história. Mi héroe sempre foi meu padre, um referente. Pero há poucos dias, meu padre se acercou de minha madre e me ha chamado para uma reunião. E meu padre disse: não aguento mais. Tenho asco de ti. Falou para minha madre. Não aguento mais. Eu não sei como pude aguentar tanto tempo. Não me gustam as mulheres. Me gustam os homens. Eu tenho um companheiro. Eu vivo com ele, pero he escondido isso de la gente. Pero eu hoje já não puedo mais. Eu não quero viver mais contigo. E hablo isso para que tu não pueda criar expectativas. Eu vou a viver com meu companheiro. E que todos sepam que eu tenho um companheiro e amo meu companheiro. E saiu de la casa e foi a viver com um homem cerca de la casa onde vivia. E la chica, uma adolescente de la igreja, disse: meu coração está destroçado. Mi padre abandonou minha madre para viver com outro homem cerca de minha casa. Eles saem de la calle, em la calle, dados de la mano. Meus amigos se burlam de minha persona. Eu já não tenho mais ganas de orar. Eu não sei se Deus pode arreglar este tema. Eu não consigo falar de Deus para meu padre. Meu padre se ha vuelto meu inimigo. Minha vida já não tem sentido, porque ele era meu herói, ele é referente em minha casa, em minha vida. Eu falei com ele: você não está solita. O Espírito Santo é Deus e tem todo o poder. Você não pode pelear solita, tens que pelear com ele.
Você não pode deixar de orar, porque é isso que o diabo quer. Quando é difícil orar, allí que você mais necessita orar. Então vamos falar com Deus. E eu vou unir-me a ti em intercessão. Eu me acordo que num rincão daquela igreja, eu orei com aquela jovem. Perdão, não oramos, clamamos. Eu vi uma jovem que clamou a Deus, derramou sua alma delante de Deus. Ele orava e chorava e clamava e dizia: Deus, ajuda-me. Já não tenho mais fé, não tenho mais família, eu não tenho nada. Ela derramou sua alma delante de Deus. Eu clamei por ela. Al terminar a oração, hicimos um pacto, que estaríamos orando um por el outro, que eu estaria orando por sua família, e que ela não ia desistir de clamar, não ia clamar, importunar ao cielo, porque Deus estava vivo, porque o Espírito Santo tinha poder. Ela clamou como nunca havia clamado por uma semana. Depois de uma semana, ela buscou seu padre. Chegou à casa onde vivia, tocou o timbre, e quando seu padre saiu, ela disse: eu vim acá apenas para dizer-te, prepara-te, prepara tu coração, porque eu estou orando e coisas grandes vão ocorrer. E se foi a sua casa. Alguns dias se han passado. Um dia estava em sua casa, escute o timbre. Quando sua madre abre a porta, o homem está muito nervioso. É seu papá. Onde está minha hija? Está na habitação. Ele entra muito nervioso, abre a porta e diz: "Usted, por favor, não ore por mim. Não ore por mim." E ele pergunta: "Por que não?" "Porque meu companheiro me ha abandonado." "Como?" "Sim, meu companheiro se foi de la casa." Amém, amém, amém. Ele começa a saltar. O homem cada um mais enojado. O homem saiu, se foi. Ele sigue clamando aún mais. Pero um dia recebe a notícia que o homem se foi ao hospital. Estava muito mal. Seu papai enfermou. Já levava uma enfermidade muito grave, não sabia. Foi internado allí. Se ia morrer. Estava desahuciado e nadie queria estar com ele. Pero ela foi. Ela foi para estar com seu papá. E allí, no hospital, orava por ele. Leía a Bíblia. Predicava para ele. Clamava para que Deus completara a obra. E o Espírito Santo salvou ao homem. O homem ia morir, não se morreu. Deus sanou ao homem. Ele escreve um dia uma carta para mim e disse: "Pastor Jeú, mi papá é o primeiro que chega em la igreja e é o último que sale. Mi papá vai ser bautizado esta semana, pero já foi nombrado como diácono de la igreja. Mi papá é outra pessoa, pero la obra sigue. Gracias por las oraciones." O Espírito Santo tem poder. Não importa que tipo de problema você está levando. Não sei qual é tu luta, tu peleia neste momento. Pero você necessita saber que não está solito. O Espírito Santo te vai honrar, pero você tem que fazer de ele a prioridade número 1 de tu vida. O Espírito Santo não é plata nem bronze, é ouro. Ele tem que ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Ele te vai dar vitória sobre vitória. Não importa o problema que você vive. Aqui em Peru he escuchado histórias inspiradoras. Eu conheci a história de Linda Rodrigues, uma irmã de nossa igreja que decidiu ser abogada, estudar direito, pero todo iba muito bem, hasta conhecer uma doutora, uma maestra,
que no era nada simpática con los cristianos. Esta doctora comenzó a tener clases en el día sábado. Ella tomou uma decisão: não puedo ir dia sábado para ter clases, porque esta hermana, sierva del Espírito Santo de Deus, havia aprendido que há coisas santas e sagradas. E o Espírito Santo que nos ensina a distinguir, separar lo santo del comum. Há coisas santas e sagradas, pero sem o Espírito Santo, todo será comum. É o Espírito Santo que vai ensinar-me que a família é santa, é sagrada. Sem o Espírito Santo, em minha casa vai haver violência, vai haver abuso, vai haver infidelidade, porque o Espírito Santo é Ele que ensina-me a saber o que é santo, sagrado. Por exemplo, o corpo é o templo do Espírito Santo. Este corpo não é comum. Eu não posso fazer de meu corpo um depósito de basura. Pero sem o Espírito Santo, eu não vou cuidar do corpo. Será comum. A gente afuera não cuida do corpo. Não cuida. Porque não ha entendido que esse corpo é um santuário, é templo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o dia sábado será um dia comum. Pero quando tenho o Espírito Santo, eu vou entender que Deus dijo: sábado, Deus ha separado para Ele, é sagrado. Outra coisa, o diezmo. O diezmo é santo. Deus não necessita de plata, porque Ele é dueño de todo. Pero en el jardín del Edén havia el árbol del conocimiento del bien y del mal. Deus separou este árbol para Ele. A escritora Ellen G. White dijo que o diezmo hace referência a este árbol para provar nossa fidelidade, para que nós nos acordemos que Deus é dueño de todo, é santo, sagrado. Pero sem o Espírito Santo, você vai tratar esta parte do dinheiro como algo comum. Pero esta irmã entendeu que o sábado era o dia do Senhor e não foi a classes. Perdeu as classes e começou a ter problema. Se iba a perder todo. Tentou falar com sua professora, a maestra, pero a maestra discriminou, falou mal com a irmã, falou muito mal. Dijo que não havia sentido o que ele estava fazendo e que se iba a perder a matéria. Mas ela se mantuvo fiel. Ela pediu ao Espírito de Deus que pudera honrar. Honra-me, Senhor, honra-me delante desta doutora. E que tal deixarmos que Linda pueda terminar esta história? Linda é uma jovencita, venga cá. O que mais me chamou a atenção na história de Linda é porque é uma jovencita que está fazendo direito em uma universidade importante neste país. É uma jovencita que sofreu pressão para desobedecer a lo que Deus havia estabelecido como santo. Ter que confrontar uma doutora, uma pessoa que não respeitava os princípios da Bíblia. Se mantuvo fiel. E qual foi o resultado? Deus te ha honrado, Linda. ¿Qué tienes a decir para nosotros? Sí, pastor. Realmente yo sentí que el Espíritu Santo estaba conmigo. El temor que yo sentía, el temor que tenía cada día, los días que no podía ir a las clases, que perdía prácticas, que perdía examen, que perdía puntos por no ir el sábado. Realmente el Espíritu Santo estuvo conmigo. A pesar de todo, a pesar de mi temor, como les digo, Él estuvo conmigo. Él me dijo: anda, ve y dile a la doctora, a pesar de que ella te haya podido decir cosas no agradables, por más que la mayoría de tus compañeros obtenían mejores resultados que tú, y tú pensando que si Dios te puso para que estudies esta carrera, ¿por qué razón esconderme de algo que realmente yo no puedo esconder? Porque si yo soy adventista el séptimo día, mi fe es lo primero. No importa si yo realmente no puedo salir aprobatoria de esa materia, no importa si yo puedo ser
no tan agradable para la doctora. Si Dios no está conmigo, realmente no soy nada. No seré una buena abogada como siempre quise ser. Así que en ese momento yo oraba, le conté a mi mamá por primera vez. Fui y le dije a la doctora lo que tenía, lo que yo era, que era cristiana, que era adventista. Y la doctora simplemente me dijo, demuéstrame que realmente mereces ser esto, que realmente mereces ser una cristiana abogada, como me dijo la doctora. Yo le demostré y al final ella misma pudo comprobar que no importa tener una religión, que no importa si yo, como ella decía, que un cristiano no puede ser abogado por todas las cosas que pueden pasar, por una audiencia que tú puedes ir los días sábados, si en caso te puede tocar. La doctora, yo le demostré mediante Dios que sí podía hacer eso y mucho más. Amén. Pero yo quiero que usted pueda contar en un minutito cómo terminó esta historia. Esta profesora, esta doctora que en el primer momento te ha discriminado, habló cosas no muy agradables, pero después, ¿qué pasó? Bueno, sí, la doctora delante ya sabía mi apellido, delante de la mayoría a veces me decía, Rodríguez, usted, respóndame esto, respóndame lo otro. Ya al momento de yo hablarle a la doctora de que yo era cristiana, que no podía asistir los días sábados, ella sentí que se fijaba, puso sus ojos en mí, pero no de una manera mala, sino de como que diciéndome, demuéstrame que tú realmente puedes hacer lo que tú me dices. Pasó el tiempo, pero como le dije, perdí varios cursos, perdí varios exámenes, pero después de esto, yo recuerdo que ya hablándole a ella que no podía ir los días sábados por ir a la iglesia, el último examen, mi examen final de todo el curso, que tenía 2 cursos con ella, recuerdo que la doctora estaba revisando los exámenes ahí. Yo en las primeras prácticas no tenía notas aprobatorias, la mayoría de mis compañeros sí, yo no, por no ir, no saber acerca de su materia. Recuerdo que ella llegó a mi examen, yo recuerdo que estaba en el pupitre, todos estaban mis compañeros y dije, a ver, acá está el examen de Rodríguez, y empezó a revisar. Alzó el examen y dijo, ¿realmente mereces ser lo que eres?, me dijo. Vi mi nota y había tenido un 20. Era la única del salón que había obtenido esa nota. Yo en ese momento me emocioné bastante, que quería abrazar a la doctora y todos mis compañeros me miraron y decían, ¡ay, linda! Muy bien. O otros me miraban sorprendidos porque sabían que ni siquiera me veían los días sábados. La doctora me llevó a su despacho y me dijo, realmente me has enseñado, me has dado una buena lección. Realmente aprecio lo que has hecho y tú me puedes pedir cualquier cosa que tú desees, tú puedes venir y consultarme conmigo porque tienes unas buenas expectativas y vas a hacer la mejor. De lo que me decía que no iba a hacer nada, que si es posible que me salga de estudiar, ahora ella misma me estaba diciendo que realmente iba a ser la mejor. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro gran Dios. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Él ha honrado a Linda en su problema. Muchísimas gracias, Linda. Gracias. En su problema era el sábado. Una jovencita que quiere terminar una carrera, que encuentra una traba en el camino, pero se rinde al Espíritu de Dios, decide, yo voy a ser fiel, sigo siendo fiel. Espíritu Santo, ayúdame. No importa tu problema. Eu quero que você sepa nesta noite, você não está solito para pelear tus peleas, pero não inténtelo pelear em tus forças. Volve-te para Deus. Deja al Espíritu Santo ocupar o lugar que deve ocupar em tu vida. A pergunta é: quanto tempo dedicas por dia para clamar por el bautismo del Espíritu Santo? Quanto tempo de tus orações tu dedicas para pedir, llena-me de tu poder, Espírito Santo, restaura em mim a imagem do Espírito Santo de Deus. O pensamento que está na pantalla disse: a medida do Espírito Santo que recebimos será proporcional a la intensidade de nosso desejo.
qual é a intensidade de tu desejo? Qual é a medida de tu desejo do governo do Espírito Santo? Eu estou terminando minha mensagem. E eu quero terminar contando uma breve história. Lá em Brasil, há um homem rico, tem muita plata. Ele cuida e tem muito ganado. Muitas vacas, muito ganado. E este homem lhe gusta ajudar a las pessoas pobres. Todos os dias se acercam de sua propriedade muita gente para buscar leite. Ele dona leite para as pessoas. Cada um chega com sua vasilha. Haviam dois chicos, dois ninhos que eram vecinos. Eles iam buscar leite todos os dias. E um dia, o chico mais pequeno mirou ao homem e disse: ¿por que a usted lhe gusta mais meu amigo do que a mim? Você quer meu amigo mais que a mim? E o homem mirou ao ninho, ao chico e disse: não entendo tu pergunta. ¿Por que você declara que a mim me gusta mais tu amigo do que a você? E o ninho disse: é porque você sempre entrega mais leite para ele. Para ele sempre há mais leite, pero para mim é pouco. E o homem riu pouco, deu uma sonrisa e disse: lo único que eu hago é llenar as vasilhas que as pessoas traem para mim. Mira a vasilha de tu amigo e mira tu vasilha. E o ninho se deu conta por la primeira vez que seu amigo traía uma vasilha grande e ele levava uma vasilha pequena. Imagina-te a vasilha que ele levou ao outro dia. Quase que não conseguia levar. Quase que mais grande que ele. Quando eu escutei esta história, o Espírito Santo puso esta frase em minha mente e em meu coração. Lo único que Deus hace é llenar as vasilhas que levamos a Ele. A pergunta é: qual é a vasilha que você está apresentando a Deus? Qual é o tamanho de la vasilha? Se você está levando uma vasilha pequena, você não pode pelear com Deus. Você não pode reclamar de Deus. Há alguém nesta noite que necessita do Espírito Santo? Há alguém aqui neste templo que está necessitando do poder do Espírito Santo, pero necessita em grande, não pouco. Eu vou chamar nossa cantante, ela vai cantar e eu quero fazer um chamado. Esse chamado não é para todos, e pode ser para você que necessita em desesperação do Espírito Santo. Há alguém aqui neste templo, há alguém que me escuta por la TV Nuevo Tempo, ou quizás por la rádio, ou quizás por las redes sociais. Você necessita do Espírito Santo de Deus? Eu quero invitá-lo a apresentar vasilha grande. Há alguém aqui nesta noite que está quase em desesperação e disse: eu necessito, pastor, do poder. Eu necessito do Espírito Santo em minha vida, em minha casa. Eu quero tomar a decisão de apresentar-me a Deus, para nesta semana buscar como nunca é buscado. Você quer ter uma experiência diferente com o Espírito Santo de Deus esta semana? A semana está apenas começando. É apenas o começo. Deus está disposto a fazer milagros. Pero quem quer vir para trazer vasilha grande? Há alguém que quer vir delante do altar? Há alguém? Venga aqui. Passe adelante. Você que me mira pela pantalla. Você que tem uma necessidade extremada do Espírito de Deus, passe adelante. Não tenha vergonha. Eu vou orar por você. Você que vai dizer a Deus nesta noite: eu necessito do Espírito Santo. Eu necessito muito, não pouco. Oh Deus, eu necessito do poder do Espírito Santo. Passe adelante na pantalla. Você que está na igreja e mira, escute esta mensagem.
Você que quer fazer um compromisso de buscar o Espírito Santo como nunca ha buscado, de ter uma experiência diferente com Ele esta semana, venga, passe adelante. Você que escuta, tome sua decisão. Pode cantar. Quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle te amo. Abre mi oír, ayúdame a oírle. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle te amo. Abre mi oír, ayúdame a oírte. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Se você pode poner-se de rodilhas, vamos falar com Deus. Donde você esteja. E neste momento, se vai cortar a transmissão, eu pido que allá em la igreja, você que está conectado, que o pastor pueda, onde há um pastor, fazer esta última oração. Se há um anciano, que haga esta última oração, porque desde acá vamos estar clamando, intercedendo por vocês. Grande Deus, queremos agradecer-te a Ti nesta noite, porque o Espírito Santo está disponível. Não somos deixados a lutar solitos. Tu has prometido que íbamos a receber poder para vencer o pecado,
poder para vencer al diablo, poder para vencer las tentaciones, poder para representarte en los momentos fáciles y en los momentos difíciles, poder para vivir en esta tierra para tu gloria. Gracias porque el poder del Espíritu está disponible. Tú estás buscando en esta tierra hombres y mujeres que se propongan a poner el Espíritu Santo como prioridad número 1 en sus vidas. El diablo ha tenido victorias en la vida de muchos cristianos, porque muitas vezes não hemos buscado o poder que nos está prometido. Pero nesta noite queremos fazer um pacto, uma aliança, de dar ao Espírito de Deus a prioridade número 1 em nossa vida. Enamora-nos do Espírito de Deus. Dá-nos hambre, Senhor, do Espírito de Deus. Ensina-nos a orar, a buscar. E nesta semana se abre delante de nós outros a possibilidade de uma experiência distinta com o Espírito de Deus. Estamos sendo desafiados a ayunar, a venir à igreja temprano. Esta igreja está sendo aberta. Enfim, Deus, nesta semana tu nos invita a ter uma experiência diferente contigo. Que tu Espírito nos mueva a buscar-te como nunca antes. Que tu Espírito venga sobre nós outros como nunca antes. Llena-nos de tu presença, llena-nos de tu poder. É nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém.